Olá, tudo bom? Bom, na última competência nós vimos um pouquinho da origem das bebidas alcoólicas, também algumas não alcoólicas, né? E também nós vimos sobre o que seria o coquetel, né? Que é o carro-chefe da nossa disciplina, que é de coquetelaria. E agora nós vamos ver, caro aluno, sobre a indústria das bebidas, ou seja, as bebidas fabricadas, né, em larga escala, ok? Bom, como eu falei para vocês na última competência, na semana passada, tudo vem da agricultura, né? O povo mais antigo a ter uma agricultura organizada, sistemática, né, com a produção apreciável, foram os sumérios, né, ali pelo Oriente Médio. Então, é com essa produção de cereais que nós começamos a ter a possibilidade de realmente começar a fabricar bebida em grande escala, ok? Na Idade Média, como já falamos na semana passada, eram os mosteiros que detinham o conhecimento da fabricação das bebidas. Não quer dizer que as famílias também não fizessem, mas os mosteiros, por ter mais pessoas, que eram os monges, os noviços, por ter mais condições tecnológicas, inclusive, por ter mais condições de deter o conhecimento, ou seja, os monges, só eles sabiam ler e escrever praticamente nessa época. Então eles tinham condições de passar receitas e técnicas para frente, né, para os novos religiosos que estavam lá. Então eles tinham como fazer essa produção maior de bebidas, né? No caso dos mosteiros europeus, se fazia muita cerveja, embora se fizesse algum vinho também. Mas era um conhecimento muito empírico, ou seja, era tudo muito prático. Quando dava certo, tudo bem. Quando não dava certo, eles não sabiam o porquê. Eles não sabiam o que é que tinha dado errado. Se a bebida desandava, se a cerveja não dava certo por causa de uma contaminação, alguma falha no processo, eles não sabiam o que é que tinha acontecido. Então, por superstição, por ignorância, colocavam a culpa em bruxas, em duendes, no diabo. Era assim que as coisas funcionavam na época. Só que posteriormente, né, começou-se a analisar a microbiologia. Nós temos o Louis Pasteur, né, o cientista francês, que começou a analisar com seu microscópio, né, a vida microscópica, ou seja, aquela que não pode ser enxergada a olho nu, né? E começou a perceber que esses pequenos seres eles têm uma influência enorme na nossa vida, né? Eles são capazes de gerar transformações nos alimentos. Eles podem decompor os alimentos ou podem transformá-los de maneira que sejam benéficas para nós, para os homens, né? E essas maneiras são muito utilizadas na indústria de alimentos, como é o caso dos queijos, por exemplo, como é o caso dos pães, e também muito utilizada na indústria de bebidas, né? E é a partir daqui, aluno, que a gente vai ver uma das coisas mais importantes, então preste atenção, tá? Olho na tela, olho no professor, porque a gente vai ver a diferença entre destilação e fermentação. São dois processos diferentes. Você deve ter ouvido falar que existem bebidas destiladas e bebidas fermentadas. Uma bebida fermentada é aquela bebida que passou por um processo junto com um micro-organismo de interesse, geralmente uma levedura. É importante lembrar que todo alimento, todo ele, tem alguma quantidade de água e alguma quantidade de açúcar. O que o micro-organismo de interesse geralmente vai fazer é se alimentar do açúcar, né? Usar esse açúcar como energia para continuar vivendo e se multiplicando e transformar esse açúcar em dois subprodutos, principalmente álcool e gás carbônico. Então é isso que uma levedura faz, por exemplo, no mosto, ou seja, né, naquela mistura de cevada, que é o que a gente faz a cerveja, né? A gente coloca água pura, mistura com a cevada e adiciona a levedura, que é o micro-organismo, e esse micro-organismo ele vai começar a se alimentar do açúcar presente na cevada e transformar esse açúcar em álcool. Isso é uma coisa que ocorre naturalmente.
mesmo sem a influência do homem, ok? Ele vai transformar em álcool. Enquanto que a destilação ela tem um processo diferente. O destilado funciona da seguinte maneira: se utiliza o mosto fermentado, tá? Também, mas com ele se faz o processo de destilação. A destilação ocorre quando temos uma substância que é composta por várias outras substâncias e cada uma delas tem um ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? A água tem um ponto de ebulição. Se a gente aquece a água e ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Ela continua sendo água, mas passa do estado líquido para o estado gasoso. Passa a ser vapor. Então, se nós temos um mosto com várias substâncias dentro desse mosto e a gente aquece ele, então cada uma delas vai virar vapor, vai virar gás em uma temperatura diferente. E a partir disso, a gente pode separar essas substâncias. Bom, então é assim que funciona a destilação. Nós temos aqui um tanque, um tonel destilador, né? Ele vai ser aquecido, ok? E vamos imaginar que uma das substâncias que compõe esse mosto fermentado, ela vai entrar em ebulição na temperatura de 80 graus Celsius. Então a gente aquece até 80 graus Celsius. Essa substância ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, vai se tornar vapor. Então ela vai se aquecer aqui, vai viajar por esse tubo, vai se afastar da fonte de calor que está aqui, né? Vai esfriar e vai voltar a ser líquido aqui. E aqui ela pode ser recolhida e separada do mosto original. Então, se tiver 4 substâncias diferentes, cada um com ponto de ebulição distinto, a gente pode usar essa técnica de destilação para poder separar. Então, nós sabemos como é que funciona o processo de fermentação e também o de destilação. Continuando ainda um pouco com a nossa história das bebidas, nós temos o whisky, como falei, bebida símbolo dos escoceses, mas também uma das bebidas mais apreciadas nos Estados Unidos. E por muito tempo, o whisky foi o símbolo do vaqueiro americano, o famoso cowboy, que você já deve ter visto em algum filme de Bang Bang, que é aquela figura que sempre entra no bar, ou então no salão, que tem aquelas famosas portas duplas, onde ele senta e pede uma dose de whisky, em que ele toma de uma vez só. Do you want anything else? Just a peaceful hour to drink it in. Né? Ele não aprecia a bebida, ele toma, ele vira o copo de uma maneira bem brusca, né? E por muito tempo o whisky foi famoso pela figura do cowboy, mas ali pelos anos 20, né, nos Estados Unidos, o Congresso americano começou a associar a criminalidade com o consumo de álcool, com o consumo de bebidas, e decidiu radicalizar, baixar uma lei seca, né, que proibia o consumo e também a comercialização de qualquer bebida alcoólica. Lógico que as pessoas não ficaram muito contentes com isso, né, as pessoas burlavam a lei frequentemente, isso se tornou um grande negócio, principalmente para os criminosos, né, que na época eram conhecidos como mafiosos, né, famílias inteiras que trabalhavam no negócio de contrabando de bebidas, né, quase sempre trazendo do Canadá para os Estados Unidos, bebidas que não podiam ser comercializadas lá. Bom, ainda nos anos 20, essa lei finalmente é revogada, né, e os americanos passam a voltar a apreciar a bebida. Agora, pessoal, em relação à tipologia, nós temos aqui as infusões e bebidas fermentadas. Como eu falei para vocês já, uma infusão é quando a gente pega um composto vegetal, né, e acrescenta água quente com o intuito de extrair a essência, o aroma, o sabor desses compostos vegetais. Essa é uma infusão. Já no caso das bebidas fermentadas, né, nós temos a ação de micro-organismos que transformam o açúcar presente na matéria-prima em CO2, que é gás carbônico, e também em álcool, que é o caso da espumante, né, popularmente conhecida como champanhe, só que é bom lembrar
que champanhe de verdade apenas é a espumante que é fabricada na região de Champagne, na França. Qualquer outro que seja fabricado fora é espumante, pode ser até de ótima qualidade, pode ser até melhor, mas não é champanhe porque não foi fabricado na região de Champagne. Ainda em relação às tipologias, nós temos mais duas, tá? Que são as destiladas, que nós já vimos também, né? Que é o processo de destilação, em que substâncias diferentes, com pontos de ebulição distintos, são aquecidas para poder ser separadas. E temos as bebidas compostas, que são uma mistura de processos. Você pode ter uma bebida que passa pelo processo de fermentação, destilação e infusão, como é o caso de um licor, por exemplo. E agora, uma das coisas mais interessantes em relação a bebidas, que é a harmonização. O que é harmonizar em termos de gastronomia? Significa juntar dois elementos de forma que eles não entrem em conflito. Na verdade, é o contrário. O intuito é que eles se combinem e se complementem. No caso, nós estamos falando, lógico, de bebidas, quase sempre alcoólicas, e também alimentos e comidas, né? Os franceses, eles são considerados, ainda nos dias atuais, os mestres em harmonização, né? E também na apreciação de vinhos, ok? O vinho, por ser uma bebida considerada muito complexa, né? Ela é, até hoje, o padrão em termos de harmonização, ou seja, normalmente a gente tenta harmonizar alimentos, comidas, pratos com vinho, né? E nós tentamos aí fazer com que o sabor do vinho complemente o sabor do alimento. E vice-versa, que o alimento também complemente o sabor do vinho e você tem uma experiência gustativa mais rica. Mas hoje em dia, né, já está sendo muito mais disseminado, muito mais comum a harmonização entre comidas e bebidas diferentes, como por exemplo cervejas, né? A nossa cachaça também, ela pode ser harmonizada, né, com alimentos variados. Então é isso, caro aluno. Nós ficamos por aqui e as nossas próximas competências vão ser bem mais práticas, né? Eu espero vocês em um ambiente muito mais semelhante a um bar mesmo. E aí vamos ver como é que funciona exatamente essa tal profissão de bartender. Vejo vocês até lá.